Olá, alunos, tudo bem? Então, começando aqui a nossa primeira videoaula de Sociologia, quero recapitular com vocês. Nós estamos no primeiro capítulo do material didático e vamos iniciar aqui, a partir dessa aula, a parte 5 desse capítulo, em que se trata do título A Importância de Saint-Simon, Comte e Spencer para o surgimento da sociologia. Nós estamos tratando nesse capítulo 1 o que é a sociologia, são as primeiras impressões, as primeiras informações, um conteúdo introdutório sobre o estudo da sociologia. Espero que você se dedique nesse estudo, porque aqui nós vamos fixar as primeiras bases para que você tenha um entendimento claro sobre o estudo da sociologia. Então, nessa parte da aula de hoje, na parte 5, nós vamos ver, como o próprio título sugere, esses três grandes personagens que acabaram originando os primeiros estudos bem pouco ainda científicos, no sentido de um rigor científico mais contemporâneo, mas foram esforços que merecem destaque na história por ter sido primeiros esforços de buscar uma racionalização, um entendimento, uma explicativa científica sobre os fenômenos sociais. Nós vamos ver aqui que esses homens cometeram grandes equívocos nesses primeiros esforços, e por isso, eles merecem as devidas repreensões. Contudo, o destaque destes três homens se dá devido ao seu pioneirismo, às suas primeiras atitudes de transformar de fato o estudo da sociedade, que acabava ficando mais no campo da filosofia política, para uma área nova de conhecimento humano, que passou a ser conhecida como sociologia. Tá bom? Então vamos aí pegar esse primeiro pensador, que é o Saint-Simon. Saint-Simon, ele está inserido dentro de ainda uma influência muito grande do pensamento iluminista, um pensamento que dava preferência muito grande aos estudos empíricos, aos estudos científicos, à metodologia da investigação, da análise de dados, e tinha numa ideia de uma razão neutra, autônoma, universal, um mecanismo de construção de pensamento. Então, o Saint-Simon, ele é influenciado pelas ciências naturais, tais como a química, física e a biologia, que buscava identificar leis, identificar princípios universais que regulavam as suas ciências. Ele também procurou olhar para a sociedade com uma tentativa de encontrar leis, mecanismos que pudessem explicar o seu funcionamento. Assim como as leis de Newton explicam a ação e a reação, a inércia, explica a gravidade por meio de leis, Saint-Simon ele procurou também desenvolver um pensamento que buscava identificar quais eram as leis que regiam a vida em sociedade. E uma primeira observação que Saint-Simon faz é que a sociedade era um organismo vivo, era uma cadeia de relações, e que essas cadeias de relações iam ganhando proporções maiores até formar um corpo social mesmo. E que nessas relações, boa parte delas se dava por meio do conflito. Por exemplo, as relações de trabalho, as diferentes classes sociais tinham interesses conflitantes, né? E que isso era um desafio para a formação de uma sociedade, porque Saint-Simon ele queria, numa própria ideia de corpo,
buscar elementos que levassem a uma coesão social, a uma ideia de cooperação mútua, já que para que uma sociedade caminhe bem, é importante que as relações que compõem essa sociedade estejam bem organizadas. Então ele propõe uma noção de divisão social do trabalho, de que cada um tinha que entender a sua função naquele corpo social e que, na medida que as pessoas entendessem qual eram as suas funções, elas teriam, então, naturalmente, uma cooperação mais, assim, de maior boa vontade. E que, ao entender e ao fazer por meio do seu estudo sociológico, trazer luz às pessoas, a importância que cada um tem nessa composição social, as pessoas estariam mais satisfeitas, elas estariam mais engajadas, mais participativas na sociedade, e isso seria uma forma de aliviar as tensões dos conflitos sociais. Além do Saint-Simon, nós temos um importante pensador que é Auguste Comte. Ele é um francês e ele é considerado o pai do positivismo. Positivismo, uma linha de pensamento filosófica que também tem impactos sociológicos, que também bebe dessa noção de ciência natural, de buscar transformar os estudos da sociologia não numa filosofia, mas sim numa ciência, já que, como eu disse para vocês, a ciência era um motor importante de desenvolvimento do conhecimento que estava ocorrendo ali no século XIX. Né? Um avanço muito significativo no campo da ciência seduziu, então, esses pensadores a procurarem também elementos dessas ciências naturais e tentar aplicá-los ao estudo da sociedade. Então nós temos aqui em Comte a ideia de positivismo, a ideia de que havia um progresso nas civilizações. Toda a civilização ela estava num determinado estágio de desenvolvimento. O Comte vai definir 3 estágios: o estado também chamado de estado teológico, um segundo estado metafísico e um terceiro estado, o positivo, em que no primeiro estado se predominava as explicações de ordem religiosa para o funcionamento da sociedade. Num segundo estado, que para Comte era mais avançado, era o estado metafísico, em que se buscavam explicações de uma racionalidade mais abstrata, mais teórica, para também explicar o funcionamento da vida social. E num terceiro estágio, que seria o estado mais evoluído, seria o estado positivo, em que agora haviam os mecanismos da ciência, da informação, da análise de dados, de bases experimentais, empíricas, científicas, para que as pessoas se organizassem socialmente. Bom, o terceiro pensador que eu quero trazer para vocês aqui é o Spencer. Então, o Spencer, Herbert Spencer, ele é também um filósofo, ele vai trazer a ideia de darwinismo social. Nós temos no século XIX o surgimento do darwinismo no campo da ciência e que preconizava uma noção de que os seres vivos estavam num processo evolutivo e um processo evolutivo de aperfeiçoamento. E o ser humano era um estágio da espécie dos mamíferos, né? Dos mamíferos, a espécie mais evolutiva, mais evoluída que se tinha, mas que também tinha estágios de evolução dentro da própria espécie humana. E isso, no campo da sociologia, levou a compreensões de que, na verdade, haveriam diferentes raças, diferentes grupos sociais em diferentes estágios evolutivos. E isso é um pensamento extremamente perigoso. Nós vamos ver no segundo ponto aqui, no finalzinho agora dessa aula,
quais foram as consequências desse pensamento, mas eu já adianto para vocês que foi um pensamento muito perigoso, essa ideia de que o ser humano, existem grupos, etnias ou raças que são mais evoluídas do que outras. Isso acabou servindo de legitimação para a dominação de povos sobre outros. Então, por exemplo, os povos europeus, a chamada raça branca, era entendida como superior à raça dos índios ou dos negros, e fez com que, por exemplo, no período de domínio, de colonização, se apresentassem justificativas para o imperialismo europeu, né? Nós temos também um problema muito sério, especialmente esse aqui tem mais a ver com a proposta que acabou fluindo das ideias de Spener, foi também o que ocorreu no regime nazista, em que se entendia que a raça ariana, a raça de origem alemã, bem radical, era uma raça superior, mais desenvolvida, e que raças inferiores, por exemplo, a etnia judaica, elas deveriam ser eliminadas para o bem da coletividade, né, já que eram raças de um estágio evolutivo inferior. Foram problemas sérios que decorreram disso, e de modo que o darwinismo social ele acabou perdendo muita força após o final da Segunda Guerra Mundial. E também com avanços da genética, da biologia, que comprovaram que não há uma diferença substancial dos componentes genéticos entre as diferentes etnias, entre branco, negros, pardos, né? Houve também no Brasil, por exemplo, esforços dentro desse pensamento de darwinismo social de evitar a miscigenação, que seria a mistura de raças, né? Esforços do que se chamou de eugenia, que é uma tentativa de criar mecanismos para que raças tidas como superiores tivessem um maior estímulo à procriação do que raças tidas como inferiores. Bom, isso gerou um pensamento muito perverso e que a sociologia contemporânea corrige, né? Então, é importante, como eu disse para vocês, nós entendermos esses primórdios do pensamento sociológico para que a gente possa pavimentar o caminho e entendermos como que a sociologia, no seu desenvolvimento, ela vai trazer uma compreensão mais lúcida de como se deve operar as relações sociais, especialmente relações sociais entre etnias diferentes, entre pessoas diferentes, costumes, culturas, credos diferentes, e como de fato buscar analisar esses processos de relação. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa primeira aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Vocês podem tirar dúvidas comigo, seja via WhatsApp, seja por e-mail. Permaneço à disposição, né? Anotem o registro da aula, façam o para casa e a gente vai conversando aí, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço a todos.